A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia aqui para fazer nosso estudo. E ontem nós conversamos, né? Hoje nós já estamos no dia 16 de um total de 40. Estou muito feliz porque, para a glória do nome de Deus, estou fazendo o propósito, estou conseguindo todos os dias fazer a oração, fazer a unção, interceder pela minha casa, clamar ao Senhor por aquilo que eu preciso que Ele faça em mim, para que através de mim a minha casa seja abençoada mais do que ela já é. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que eu sei que está fazendo o mesmo. E é assim, vamos juntas, melhorando a nossa qualidade de vida e a nossa intimidade com o Senhor. Hoje, então, o tema é o amor intercede. E aqui a primeira referência que o autor desse livro usa é João 3, quer dizer, 3 João, o capítulo 2. E ele vai dizer: amado, desejo que lhe vá bem em todas as coisas e que tenha saúdes, assim como vai bem a tua alma. Então aqui ele começa expressando o desejo que ele tem ali para, refletir o amor que ele tem por aquela outra pessoa. E vai falando, de todas as coisas, inclusive da alma. Quer dizer que ele se importa com o que a pessoa tem e como ela se sente. E é isso que eu fico aqui pensando. Às vezes nós não nos importamos com isso. Como a pessoa, como o nosso amado está se sentindo. Então aqui, às vezes ele escreveu aqui também, por mais que nós desejamos mudar o nosso cônjuge, nós não vamos conseguir, porque quem pode fazer isso é só Deus, e às vezes nós queremos agir como Deus, mas nós não podemos alcançar o coração do nosso cônjuge e transformá-lo no que nós queremos que ele seja. Mas quando nós tentamos fazer isso, nós só não alcançamos esse resultado, como nós também perdemos tempo, nos desgastamos, criando confusão, porque é uma situação em que não vai ser resolvida, porque nós não temos esse poder para fazer isso. Então, o que acontece aqui no segundo capítulo? Ele vai dizer, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim, que isso é uma frustração no nível mais elevado. Jesus é forte demais, porque sim, a gente quer isso. Eu quero ver a mudança, porque eu quero que ele mude, porque eu quero que ele faça, porque eu quero que ele pense, porque eu quero que ele age, porque eu quero que ele busque. E isso não vai acontecer se não for pela influência do Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus. E isso pode vir em resposta ao nosso comportamento, à nossa oração, à nossa busca, à nossa intercessão. Mas é Deus que vai fazer e não nós. E aqui ele dá um exemplo que também me chama bastante atenção, que ele fala a respeito do fazendeiro. Ele vai lá, ele sabe que existe possibilidade daquelas sementes, porque ele sabe que nem todas as sementes vão nascer. Mas ele vai e ele faz com que aquelas sementes, ele lança na terra, ele procura deixar a terra fértil, ele procura manipular aquele solo para que aquele solo possa ter os nutrientes que aquela semente precisa para gerar, para nascer, para crescer, para frutificar. E isso ele vai fazendo, vai dando manutenção no crescimento dessa planta, vai cuidando dela para que ela seja uma planta que venha realmente dar os frutos que ele espera. E ele ainda conta com a graça de Deus em relação a dar o crescimento, em relação à atmosfera, em relação a se é chuva, se é sol, o tempo certo da colheita. Ele ainda tem que estar lá para espantar as ervas daninhas, ele tem que estar lá para espantar as setas, os insetos, as pragas. Então, olha o nível do cuidado que é. E às vezes nós queremos que nosso relacionamento dê frutos de maneira fácil, E isso nós precisamos aprender aqui, irmãs. E aí, como eu já falei, o objetivo desse estudo não é ver o que eles precisam melhorar, e sim o que nós estamos precisando melhorar para contribuir no processo de crescimento deles. E vai dizer, o objetivo é lhe desafiar a amar. Aqui está dizendo no último parágrafo da primeira folha desse estudo. E vai dizer, se você levar a sério o desafio do amar, há uma grande probabilidade de ocorrer uma mudança pessoal em você, de dentro para fora. E se você realizar cada desafio, seu cônjuge será influenciado e o seu casamento florescerá diante dos teus olhos. Que bênção, Deus nos ajude a levar a sério
E aí aqui eu quero trazer ainda mais uma citação que o autor colocou, que ele traz aqui, Lucas 18:1, diz: você está a ponto de desistir do seu casamento, Jesus disse, para orar ao invés de desistir, que é Lucas 18:1. E ele diz ainda: está estressado, preocupado, a oração para acalmar as tempestades, Filipenses 4:6 e 7. Você precisa de algo totalmente novo, a oração para fazer a diferença, Atos 12:1-17. Então, assim, Deus é soberano e pode fazer as coisas da sua maneira na nossa vida. Ele não é algo que vai chegar assim, você vai falar agora, e Deus vai fazer. Porque as nossas ações, elas têm consequências. Os nossos atos, eles têm consequência. E eles merecem cuidado e merecem prudência, merece diligência da nossa parte. E é por isso que eu até penso, Deus não é um Deus de castigo, não é um Deus de vir trazer mais peso para cima de nós, mas a consequência dos nossos atos, nós precisamos realmente entender que os nossos atos estão gerando aquela consequência. E quando a gente percebe isso, o que a gente tem que fazer? Confessar, não tem problema nenhum. Exagerou, vai lá. Aí vai chegar uma hora que você já sabe que você tem que fazer, que você não vai fazer de novo de vergonha. Eu já passei por isso aqui na minha casa. Uma vez eu falava com o Marcelo de umas coisas e aconteceu de novo e de novo. Daí um dia eu cheguei e falei assim: amor, me perdoa, porque eu de novo falei. Ele olhou bem pra mim e falou assim: toda vez que você faz, depois você vem pedir perdão. O que adianta eu te perdoar? Aí eu falei assim: adianta muito, porque eu preciso do seu perdão. Eu preciso que você entenda que eu quero mudança. Ele falou: e por que não muda? Aí eu pensei, isso já faz bastante tempo, mas aquilo pra mim começou assim, era uma coisa boba, mas irritava ele. Eu tava assim fazendo sem perceber. Mas quando ele falou assim, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim: eu não vou querer ouvir isso de novo, porque tá feio já, sabe? Já passou da hora. E é isso. E aí aqui ele diz, ó, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelo outro. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tiago 5,16. Isso aqui é maravilhoso, porque às vezes a gente fica tão orgulhoso. Ai, não vou pedir perdão porque eu fiz, porque ele me instigou, porque ele me levou na ira, ou porque ele também já sabe, porque... Mas não é essa queda de braços que nós queremos, não é isso. Nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos responsabilidade, nós queremos prazer de estar dentro da nossa casa. E é isso, quando o nosso marido descobrir que Deus pode consertar-nos, quando ele perceber o efeito da ação do Espírito Santo em nós, porque eu não sei se o marido de vocês está sabendo tudo que vocês estão fazendo, que vocês estão orando, que vocês estão estudando. Às vezes ele não tem nem noção de tudo isso que vocês estão fazendo, mas a ação disso, o efeito desse estudo, aquilo que vocês estão produzindo dentro, isso já vai começar a refletir. Eu tenho certeza que algumas coisas já começou a refletir. E a hora que ele pergunta assim, o que aconteceu? Ou às vezes ele nunca vai fazer essa pergunta, mas ele vai dizer, olha, ainda bem que você mudou, porque aquela situação, sabe? Eu ouvi outro dia uma situação assim, parecida. Olha, lembrando de uma coisa muito antiga, e na época, quando eu quis mudar aquela situação, eu orava ao Senhor, eu estava muito triste, o Senhor me deu uma correção, e aí eu contei para ele agora, recentemente, ele falou assim, ainda bem que você mudou, faz tanto tempo, né? Aquela época eu tava assim, estafado com tudo isso, e ainda bem que você nunca mais fez aquilo lá. Então veja, e na ocasião ele nem tinha, eu nem tinha falado para ele, olha, me perdoa por isso, mas eu senti que eu tinha ferido, e eu fui orar diante do Senhor, e o Senhor trouxe para mim, na minha lembrança, quantas coisas eu tava fazendo e magoando, e eu pedi perdão ao Senhor e tudo, e fiquei levando a sério aquele estudo com o Senhor. E aí eu parei com alguns comportamentos, realmente aquilo foi deixado para trás. E agora, recentemente, nós conversando, eu contei que isso aconteceu. E aí ele me falou isso, assim, puxa, olha, ainda bem, eu me lembro dessas coisas, e você nunca mais fez, é verdade. Então, assim, glórias a Deus, né, por essas coisas. Então é tão bacana a gente ter essa liberdade de poder conversar, de poder trocar as experiências, de pedir perdão abertamente, de não se comportar como sempre a megera da situação, mas como alguém que sofre
também quando fere. Porque o agente feridor, o agente causador da dor, ele também sente dor. E a gente sente dor quando fere. E isso não é legal diante de Deus e muito, né, assim, não é legal para eles, não é legal para nossa casa, não é legal para os nossos filhos. E diante de Deus isso é terrível, porque a gente deixa de receber as bênçãos. Então hoje, realmente, minhas irmãs, vamos olhar por esse lado de interceder pela vida deles, clamando, desejando o melhor por onde eles andarem, com quem eles estão, orando pelas amizades, orando pelos desejos deles, orando pela alma deles, pelos sentimentos. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado, continuará sendo, né, glorificado na minha casa e na sua casa. E grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor já começou a fazer. Vamos ficar dessa maneira, como todos os dias nós temos fechado esse nosso momento. Eu oro pela minha casa, pela sua, você ora pela sua e ora pela minha, e vamos juntas dando cobertura para que cada dia mais a nossa família possa glorificar o nome do Senhor e colocá-lo na posição de honra, como é o lugar que ele tem que estar. Amém?